Vivemos num tempo de encontros rápidos e olhares que se desviam. Há fome de sentido, mas muitas vezes falta espaço para perguntar, para escutar. A missão cristã não começa num púlpito elevado, mas num coração atento. Entre páginas, cafés e ruas descobrimos que Deus já nos precede. Este filme é um convite a ver, ouvir e caminhar. Não traz respostas prontas, traz rostos, histórias, diálogos e uma certeza. Quando escutamos o outro, encontramos mais do que palavras. Encontramos presença. Quando se fala de missão, a maior parte das pessoas pensa logo em discursos, programas ou grandes eventos. Mas com o tempo, eu fui percebendo que a verdadeira transformação acontece numa mesa, num corredor ou numa porta a que se bate. E tenho vindo a descobrir que a missão não é um megafone, é um ouvido. Durante muitos anos, ouvi muitas pessoas a dizer que evangelizar tinha que ser falar muito, explicar ou convencer os outros. Mas foi precisamente quando comecei a aprender a escutar que descobri outra coisa. Há sempre uma história escondida no silêncio do outro. E essa história não se acede derrompante. Nós entramos nela com meias palavras, com respeito e muita paciência. Recordo um encontro com uma amiga minha, mais distante, alguém que eu já não via há muitos anos. E fomos tomar café. E a conversa enverdou por questões de fé, pela pandemia e pela solidão. E ela dizia que não precisava da religião, bastava-lhe ser boa pessoa. Eu não a contradisse. Só lhe perguntei como é que ela percepcionava a bondade, onde é que ela via a bondade. E quando falámos mais de Cristo, não foi sob a forma de moral, mas de alguém que caminha conosco. Ao ouvir-me, ela própria percebeu que havia feridas antigas, experiências da igreja que a tinham magoado. E no fim, nós despedimos-nos com um abraço genuíno. Eu nunca lhe disse para vir à missa, apenas lhe disse que ia rezar por ela. E é isso que muitas vezes basta. Compreendi então algo que o Papa Francisco explicava tantas vezes. Deus já está na vida das pessoas. A missão cristã não traz Deus para um deserto que é estéril. Ele revela que Ele já lá estava. O Espírito Santo sopra sempre primeiro. Nós apenas abrimos janelas. Muitas vezes na minha paróquia ou na comunidade Emanuel, nós saímos para fazer evangelização de rua. E quando visitamos alguém ou quando falamos com alguém, é importante saber que o mais importante não é explicar, é olhar nos olhos. O olhar de Jesus aparecia assim, com compaixão, sem pressa e sem condenação. Se nós conseguirmos oferecer 1/10 disso, então já começou a missão. Num belo dia de primavera, já lá vão uns 25 anos, ia eu a passear depois do trabalho pelas ruazinhas estreitas do centro de Graz, na Áustria. Entro na Herrengasse, que em português quer dizer Rua dos Senhores, cheia de gente, e dou de caras com uma amiga. E, ao lado dela, estava uma antiga colega de escola, estudante de Biologia, no primeiro semestre da faculdade. Na altura, claro, eu ainda não sabia nada disso, mas foi quase como um amor à primeira vista. Desde o primeiro momento, senti uma forte atração por ela. Aquele instante de amor ficou-me gravado. Era inesquecível e precioso. Mas cuidado, logo me avisou o meu grupo de amigos. Essa jovem bióloga é perigosa para ti. Tu és um homem de fé. É filha deste mundo moderno e secular. Mal foi batizada e confirmada. E fora isso, não queria saber nem da igreja nem da fé. E ainda por cima, dizia que não queria casar nem ter filhos. Encaixava mesmo no estereótipo. Nessa altura, eu trabalhava bastante com jovens e tinha desenvolvido um grande interesse pela missão. Só que não conseguia imaginar que uma rapariga tão afastada da fé pudesse algum dia interessar-se por essas coisas. E quanto a uma conversão, nem pensar. Parecia impossível.
Uma relação verdadeira entre nós parecia fora de questão, mesmo depois de um ano inteiro de espera e impaciência. Era como se houvesse uma sombra que eu não conseguia atravessar de modo nenhum. Até que, uma manhã, depois de uma noite complicada, senti uma espécie de voz interior a dizer-me algo com toda a clareza. Se queres que a Carola se converta um dia, então primeiro tens de te converter tu. Percebi que tinha de mudar de rumo, mas não fazia ideia de como. Foi preciso tempo, paciência e muitos pequenos passos para aprender. No fundo, a grande transformação que eu precisava de viver tinha a ver com a forma como eu olhava para ela. Essa jovem, laica e, sinceramente, para o mundo inteiro. Eu via tudo com um certo ar de superioridade, como se eu fosse melhor por causa da minha fé. Nem me dava conta do quanto eu próprio estava em falta e de como me tinha deixado embalar numa certa autossuficiência. Não fazia ideia do amor imenso e gratuito que Deus tinha por mim. Achava que estava do lado certo e isso servia-me de desculpa para olhar os outros de cima. Hoje vejo que isso lançava sombra sobre eles e criava uma barreira entre nós. E também entre mim e a Carola. Para conseguir atravessar essa sombra, precisei de uma conversão profunda. Hoje, aquela jovem mulher é mãe de 6 filhos e está totalmente envolvida na missão, lado a lado com o marido. E o mais incrível é que eu tenho a sorte de ser esse marido. Uma felicidade que ainda hoje me deixa maravilhado. Sabem, às vezes penso que complicamos demasiado a ideia de missão. Achamos logo que é uma coisa enorme, cheia de planos, estratégias, discursos bem preparados, mas na verdade acho que tudo começa com uma coisa muito, muito simples: a proximidade. É aquela forma de estar mesmo perto das pessoas e de olhar nos olhos e escutar de verdade, de escutar o que está no coração de cada pessoa, porque no fundo a missão não é algo que a gente inventa ou organiza sozinha, não, é algo em que entramos, é a missão de Deus que já está a acontecer à nossa volta. Nós é que temos que nos deixar levar, nos deixar surpreender pela missão do Senhor. Quando tentamos controlar tudo, acabamos por ficar fechados em nós próprios, nas nossas ideias e nos nossos medos. E é isso que acontece muitas vezes, quando olhamos à volta e vimos o mundo tão indiferente ou até desconfiado em relação à fé. E o que é que nós fazemos? Uns fechamos as portas, trancam portas, janelas, como se fosse para se proteger. Outros, o contrário, outros atacam, criticam, entram em modo de luta, mas nenhum destes dois caminhos é realmente o que Jesus nos ensinou. Olhem para os discípulos depois da morte e ressurreição de Jesus. Eles estavam cheios de medo, escondidos, portas fechadas, e é aí que acontece algo de extraordinário, algo de incrível. Jesus aparece no meio deles, entra apesar das portas trancadas e diz-lhes para irem ao mundo levar a paz, não com armas ou argumentos, mas com o espírito de perdão. Ele não lhes deu um plano estratégico, não. Jesus deu-lhes o Espírito Santo, o Espírito da proximidade.
o espírito do amor. Deus não abre uma janela no céu e pega no megafone para nos dizer: Olá, vocês aí embaixo, eu amo-vos. Não, Ele próprio vem até nós. Faz-se homem, aproxima-se de nós. Quando eu era jovem, descobri que o cristianismo não é uma questão de regras e regulamentos, mas sim uma relação pessoal. E isso só é possível à altura dos olhos. No Pentecostes, os discípulos sentiram essa presença, essa força do Espírito. E de repente toda a gente os compreendia, mesmo sendo de países e línguas diferentes. Era como se o amor de Deus tivesse feito desaparecer todas as barreiras. O medo deu lugar à alegria, a uma alegria tão forte que achavam que eles estavam bêbados. E mais tarde o apóstolo Paulo percebeu mesmo que o Espírito Santo é o amor de Deus nos nossos corações, que não basta falar sobre ele, é preciso vivê-lo, é preciso mostrá-lo, é preciso aproximar-se das pessoas, ser tudo para todos, como ele dizia, e é isso que verdadeiramente me inspira. A missão não é um tanto falar ou convencer, é estar com os outros, é deixar que o amor de Deus se torne visível na forma como olhamos, como escutamos, como cuidamos do outro. É nesta proximidade que tudo começa. Abre as tuas janelas, abre as tuas portas, abre o teu coração. É incrível ver como ao longo dos últimos 50 anos a Igreja tem tentado encontrar formas de estar mais próxima das pessoas. É como se perguntasse como é que podemos voltar a aproximar-nos com o Espírito Santo para que as comunidades e os encontros se tornem mais reais, mais cheios de vida, para que as pessoas possam sentir realmente que podem chegar até Deus. O Papa João XXIII, quando começou o Concílio Vaticano II, disse algo que ficou famoso, que era preciso abrir as janelas da Igreja. Depois o Papa João Paulo II veio e pediu que abríssemos, que escancarássemos as portas a Cristo. E o Papa Francisco continuou nesta mesma linha, insistindo que a Igreja tem de abrir o coração a Cristo e também às pessoas de hoje, com tudo o que elas são, com tudo o que elas vivem. Se pensarmos bem, o Concílio Vaticano II foi um verdadeiro ponto de viragem, foi como um novo começo. A Igreja começou a ver-se de outra forma, não como algo de separado do mundo, lá em cima num pedestal, mas como parte do mundo, caminhando com o mundo, ainda com uma missão distinta. A ideia então já não é levantar muros para se proteger do mundo pecador, mas sim abrir os braços, como Jesus fez, e dizer: vinde a mim, todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E isto é mesmo bonito, porque mostra que a Igreja já não está para se defender apenas, mas para acolher. E não se trata só de encontrar novas palavras para dizer as mesmas coisas sempre, embora também seja importante falar de uma maneira que as pessoas compreendam. Mas o verdadeiro desafio é uma mudança de coração, é uma conversão profunda. É deixar que Deus rasgue o que há de duro dentro de nós para que o nosso coração possa ser o centro de tudo. No fundo, é isso mesmo que interessa. É o coração, o amor, a salvação interior. Nos textos do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes e Lumen Gentium, fala-se muito disto, de uma Igreja que quer voltar ao essencial, quer voltar a Jesus. Um Cristo pobre que desce, que se faz pequeno para estar junto de nós. E foi assim que ele fundou a Igreja, e só desta maneira que ela pode ser santa, vivendo essa humildade. Por isso, abrir-se significa seguir o mesmo movimento de Jesus que veio ao nosso encontro, que se fez pobre com os pobres para os servir. E a Igreja é chamada a fazer o mesmo, deixar de lado a pompa, o poder, o orgulho e aproximar-se de quem mais precisa. O Concílio lembra-nos muitas vezes que a Igreja não deve enfrentar o mundo com força ou com arrogância, mas com a simplicidade do Evangelho. E isso disse Jesus aos discípulos: não te leveis nada para o caminho, nem bastão, nem saco, nem pão, nem dinheiro.
Ou seja, confiem em Deus. A verdadeira alegria vem quando percebemos que tudo é dom, que tudo é graça. E isso pede-nos uma igreja mais simples, mais leve, menos agarrada ao poder, ao dinheiro ou à reputação. Não é preciso ter tudo planeado para se começar a missão. Basta pormos a caminho, com confiança, como Jesus nos pede. E se a igreja quer seguir o exemplo de Cristo, então tem de fazer como Ele, descer dos seus pedestais, chegar ao nível das pessoas, olhá-las nos olhos, escutar, tocar e caminhar junto. Aí começa a verdadeira proximidade e aí a fé ganha vida. Tenho por vezes a sensação que nos esquecemos do que realmente significa ser santo. Durante muito tempo pensava-se que ser santo era afastar-se do mundo, viver isolado, quase intocável. Mas na verdade é exatamente o contrário. Como explica o teólogo Joseph Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI, ele dizia que a verdadeira santidade não é separar-se, mas aproximar-se. E Jesus fez isso. Misturou-se com os pecadores, tocou os leprosos, foi criticado por estar com gente mal vista. Ele próprio carregou sobre si o peso do pecado, não para nos julgar, mas para nos amar, para nos salvar. E é isso que me toca profundamente. A santidade não é pôr-se num pedestal, é descer onde estão os outros. O Papa Francisco dizia de forma muito simples e muito humana: não se pode construir comunidade sem proximidade. Não há paz, nem amizade, nem verdadeiros laços fraternos sem nos aproximarmos uns dos outros. Ele lembra-nos que Jesus tocou os leprosos e, ao fazê-lo, tornou-se impuro aos olhos dos outros. Mas foi assim que mostrou o amor de Deus, um amor que não tem medo de se sujar, de se aproximar das feridas dos outros. E mais, Jesus não só curou o leproso, como lhe deu e reintegrou na sociedade, deu-lhe de volta a sua dignidade. É por isso que a Igreja não está aqui para condenar, mas para salvar e acolher. Quando acreditamos mesmo na bondade de Deus, aprendemos a esperar o melhor de cada pessoa, mesmo nas situações mais difíceis, mais escuras. O Concílio Vaticano II também falou muito sobre isso, sobre a solidariedade profunda da Igreja com o mundo. O documento Gaudium et Spes começa com palavras que eu gosto muito, no qual refere que as alegrias, as esperanças, as tristezas, as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres, dos que sofrem, são também as alegrias, as esperanças, as tristezas, as angústias dos discípulos de Cristo. Não se podia ser mais claro
O que o mundo vive, nós também vivemos. Não há uma separação. Quando a minha filha morreu aos 23 anos e depois o meu marido, senti como se caísse num buraco fundo e escuro. A minha neta levou-me a ver o Kizzy, um grupo musical cristão para crianças e adolescentes. Embora já não fosse claramente uma adolescente, fui acolhida e aceite. Partilharam a minha dor e pouco a pouco fui contagiada pela alegria deles, que me devolveu uma nova esperança. Esta solidariedade não é apenas sentir empatia, é também partilhar a boa nova, levar o amor de Deus através da vida, dos gestos, das palavras simples. A alegria e a dor do mundo são também nossas. Ser discípulo de Cristo é caminhar com os outros lado a lado, nas estradas do dia a dia. Claro que isto é mesmo um grande desafio. É muito mais fácil ficar na nossa bolha, na igreja, nos grupos que nos sentimos seguros, mas o Papa Francisco dizia que a igreja tem de sair, tem de se sujar, tem de correr riscos, não para impor nada a ninguém, mas para simplesmente estar presente. É uma conversão constante, é um recomeço diário que é feito dia a dia e, no fundo, só Deus é que nos pode dar essa força, porque Ele já está no meio do mundo, mesmo nas situações que parecem mais escuras, mais difíceis. A missão não é uma espécie de magia que vem do céu. Não, Deus já vive aqui, nas ruas, nas pessoas, especialmente nos mais pobres e nos esquecidos, nos que sofrem. Quando a Igreja percebe isto, tudo muda. A evangelização deixa de ser um projeto e passa a ser uma forma de se viver. Pergunto-me muitas vezes, será que ainda dói ver pessoas à nossa volta que nunca ouviram falar do amor de Cristo? Sentimos mesmo compaixão pelos que vivem perdidos e sozinhos? Precisamos de rezar muito uns pelos outros para que Deus reacenda essa chama, o desejo de amar, de cultivar, de nos aproximarmos. Mas também precisamos de agir, de sair, encontrar as pessoas, estar onde elas estão. A Igreja não é uma fortaleza que manda missões lá de dentro. Ela é parte do mundo e é lá no meio das pessoas que Deus nos espera. Estou aqui a ouvir tudo o que foi dito e fiquei a pensar. Às vezes complicamos tanto a ideia de missão, falamos de estratégias, de evangelização, de igreja, mas no fundo tudo o que ouvi me fez perceber que a missão é uma coisa muito humana, muito próxima. O Paulo falou dessa fome de sentido, e é mesmo isso. As pessoas andam cheias de pressa, mas vazias por dentro. E se calhar o nosso papel é só parar e escutar. Depois, quando a Marta contou aquela conversa com o amigo, identifiquei-me tanto. Eu também tenho amigos que dizem não preciso de religião, basta ser boa pessoa. E às vezes também me apetece responder, argumentar, mas ela mostrou outra forma, a de ouvir com respeito. Gostei muito dessa ideia de que a missão não é um megafone, é um ouvido. A história do outro é espetacular. Ele queria mudar a Carola, mas percebeu que primeiro precisava de se deixar transformar. E como é fácil cair nessa arrogância disfarçada de fé. E no fim foi o amor, não as palavras, que mudou tudo. E a Becas fez-me ver que a igreja não é um prédio nem um grupo fechado. É uma casa com portas e janelas abertas.
O Papa Francisco dizia que é preciso sujar as mãos. E é isso mesmo. Ir, estar, aproximar-se. E acho que é isso que quero viver também. Uma fé com portas abertas, olhos atentos e coração disponível. Como é que nós podemos olhar o mundo com os olhos de Deus? Como é que podemos ver as pessoas como Jesus as via? Ele próprio precisava de se aproximar, de olhar nos olhos, de sentir o que os outros sentiam. No Evangelho de São Mateus, diz-se que, ao ver as multidões, Jesus ficou cheio de compaixão, porque elas pareciam perdidas e cansadas, como ovelhas sem pastor. E é isso. Jesus não ficou a observar de longe, ele foi ter com as pessoas, ele tocou-lhes, ouviu-as e caminhou com elas. Se nós deixarmos de olhar as pessoas nos olhos, deixamos de ver a sua dor. E quando deixamos de as ver, deixamos também de sentir e de partilhar. É por isso que o diálogo é tão importante. Precisamos de falar com as pessoas de verdade, frente a frente, sobre a vida, sobre a fé, sobre o que nos dói, sobre o que nos move. Temos de sair à rua, ir aos lugares onde as pessoas estão, visitar, escutar, viver com elas. Não é fácil, claro. Há dias em que parece mais simples ficar na nossa zona de conforto, mas é exatamente quando damos esse passo que o Espírito Santo se faz sentir. É aí que nasce a alegria verdadeira. O Concílio Vaticano II dizia que a Igreja deve caminhar com solidariedade, respeito e amor para com toda a família humana, dialogando com o mundo e iluminando tudo com o Evangelho, porque o que está em causa é o ser humano, é a sociedade, é a vida em comum. E é bonito lembrar isto, a vida de cada pessoa é a maior glória de Deus. Se Deus deu tudo por nós, até à cruz, então cada ser humano tem uma dignidade infinita, vem de Deus. Como é que podemos não nos aproximar dos outros se somos todos da mesma família? O concílio vai ainda mais longe e diz que cada um deve ver o outro como um outro eu, sem exceções, que devemos preocupar-nos com a vida dos outros, com o que precisam para viver com dignidade e evitar o erro do homem rico que ignorou o pobre Lázaro. E isto aplica-se a tudo, aos migrantes, aos desempregados, aos idosos sozinhos, aos que sofrem em silêncio. Um cristão não pode ser indiferente, não dá. No fundo, a missão é isto, construir pontes. Pontes entre pessoas, pontes entre mundos, entre realidades diferentes. E o próprio Cristo é essa ponte, aquela que liga o que estava separado, que aproxima o que parecia impossível. Um cristão é por natureza um construtor de pontes, e quem constrói muros, quem se fecha aos outros, está a ir contra o que Jesus fez. Mesmo quando há conflitos ou opiniões diferentes, o nosso papel é o de quem une, não o de quem divide. O Papa Francisco fala de uma tolerância que nasce do amor. Não é aceitar tudo sem pensar, é aceitar o outro como pessoa, mesmo que pense de forma diferente. É tentar compreender de dentro com bondade. E quanto mais nos esforçarmos por ver o mundo pelos olhos dos outros, mais fácil se torna o diálogo. E isso não quer dizer que deixemos de lado a verdade ou o bem. O que o Concílio nos ensina é que devemos distinguir entre o erro, que devemos rejeitar, e a pessoa que se engana, que continua a ter dignidade e merece respeito. Só Deus pode julgar os corações. Tive de deixar o meu país, a Síria, para procurar um novo lar mais seguro. Hoje vivo, como muçulmano, numa comunidade cristã com estudantes de toda a Europa e estou a experimentar exatamente aquilo que a minha família me ensinou. Aceitar e amar os outros, respeitar as suas ideias mesmo quando tenho um ponto de vista diferente. O que descobri foi isto: não acreditar por medo, mas sim porque Deus carrega comigo todos os meus sofrimentos e me ajuda. Imaginem quanto o mundo mudaria se vivêssemos isto a sério. Se deixássemos de julgar tanto
e passássemos a compreender mais. Se tentássemos de verdade amar até os nossos inimigos. Parece impossível, não é? Mas é precisamente isso que Jesus pediu. Fazer o bem a quem nos odeia. Rezar por quem nos persegue, não responder com ódio, mas com amor. E há tantos exemplos lindos disso. Penso em São Maximiliano Kolbe, que deu a vida por outro prisioneiro em Auschwitz, ou no irmão Charles de Foucault, que viveu no deserto entre muçulmanos só para testemunhar o amor de Cristo, ou ainda nos monges na Argélia que escolheram ficar no meio da guerra a construir pontes de paz. E é isto que é a missão, ligar pessoas mesmo quando são muito diferentes, até quando nos parecem hostis. É aprender a ver o outro como um irmão. E no fim, perceber que quando construímos pontes, é o próprio Cristo que passa por elas. Sabem, há uma coisa que me impressiona muito quando penso na forma como Deus olha para nós. É que Ele vê todos os seres humanos com o mesmo amor e a mesma dignidade. O Concílio Vaticano II lembra-nos isso de uma forma muito clara. Que todos nós temos uma alma racional e fomos criados à imagem de Deus e partilhamos a mesma origem e a mesma vocação divina. No fundo, somos todos iguais aos olhos de Deus, independentemente da cultura, da fé ou do percurso de cada um. Mas há algo ainda mais bonito. Deus caminha com cada pessoa de uma forma única. Ele tem um caminho especial para cada um percurso que só Ele conhece. E isso faz-me pensar que o Espírito Santo está sempre a agir, em todo o lado, mesmo onde menos esperamos. O Papa João Paulo II dizia que o Espírito de Deus trabalha no coração de todos os homens, nas suas buscas, nos seus esforços por fazer o bem, por procurar a verdade, por se aproximarem de Deus, mesmo que nem sempre saibam que é isso que estão a fazer. E é por isso que o diálogo é tão importante. Falar com respeito, escutar com atenção, criar espaço para que o Espírito possa agir. Porque muitas vezes o Espírito já está a trabalhar no coração do outro antes sequer de nós abrirmos a boca. O nosso papel não é trazer Deus a ninguém, é reconhecer onde Ele já está. A Igreja diz que este diálogo deve basear-se num duplo respeito. Respeito pela pessoa, na sua busca de sentido e de respostas, e respeito pela ação do Espírito Santo. E isto é tão bonito, porque significa que mesmo nas outras religiões há reflexos da verdade e da luz de Deus. O documento Nostra Aetate fala disso, que as tradições e as práticas das outras fés contêm muitas vezes um raio da verdade que ilumina todos os homens. Isso não quer dizer que deixemos de anunciar o Evangelho, pelo contrário, o respeito pelos outros convida-nos a testemunhar com ainda mais alegria a boa nova de Cristo, não por imposição, mas por amizade. A Igreja continua a afirmar, sem medo, que Jesus é o único Salvador, mas falo com humildade e abertura. Às vezes esse respeito leva-nos a esperar, a perceber que talvez não seja o momento de falar diretamente ou a aceitar que alguém não queira ouvir. O importante é continuar a amar, mesmo que o outro rejeite ou discorde. O amor verdadeiro não impõe, convida. E quando deixamos o medo de lado, conseguimos estender a mão a quem vive de forma completamente diferente da nossa. Foi isso que figuras como Chiara Lubick, dos Focolares, ou Madre Teresa nos mostraram, que Cristo está presente em todos, até naqueles que parecem mais distantes ou perdidos. Mesmo quando sentimos que Deus está longe, quando há silêncio ou rejeição, Ele continua lá,
às vezes de uma forma misteriosa, escondida. E mesmo no mundo que muitos dizem ser cada vez mais indiferente à fé, acredito que no fundo de cada coração humano existe um desejo de Deus. Pode estar escondido, abafado, mas está lá. O Papa Bento XVI disse uma coisa que me marcou e que marcou os nossos tempos, que há pessoas que não conseguem encontrar paz na questão de Deus, que sentem o peso dos seus erros e desejam um coração puro. E que essas pessoas estão muitas vezes mais próximas do reino de Deus do que muitos crentes de rotina que vão à igreja, mas deixaram de deixar-se tocar pela fé. Isto mostra-nos que não somos nós que mudamos as pessoas, é o Espírito Santo. Ele atua onde quer, como quer e em quem quer. O nosso papel é reconhecer isso, confiar e colaborar. Porque no fim de contas o Espírito está sempre a trabalhar, mesmo no coração que parece mais longe. Ele está lá, a semear em silêncio o amor de Deus. Hoje vivemos num mundo super diverso, cheio de culturas, ideias e formas de vidas diferentes. E isto pode parecer um bocado confuso, mas também é uma oportunidade incrível. O Papa Francisco dizia sobre isto que devemos de aprender o idioma da hospitalidade, isto é, saber acolher, saber escutar e viver juntos, mesmo sendo diferentes. Durante muito tempo, a Europa viveu apoiada numa cultura cristã muito forte. Agora, essa realidade mudou. Já não há uma base comum de fé, por isso temos de encontrar novas formas de viver e de partilhar o Evangelho. Já não basta repetir fórmulas antigas, é preciso entrar nos novos contextos culturais, perceber o que move as pessoas, o que elas procuram e descobrir aí os sinais de Deus. O Papa Francisco dizia que a Igreja tem de deixar de ser apenas uma professora que ensina de cima para baixo, mas tem de ser uma mãe que acolhe, uma mãe que acompanha, uma mãe que cuida. A doutrina continua a ser importante, claro, mas tem de nascer da vida real, das histórias concretas das pessoas. Na Evangelii Gaudium, o Papa usa a imagem muito linda. Ele fala da mística de vivermos juntos, de misturar-nos, de nos encontrarmos, de abraçar-nos, apoiar-nos, viver no meio dessa maré é um pouco caótica, que se for vivida com amor, se transforma numa verdadeira experiência de fraternidade. Podemos chamar uma caverna da solidária, o santo peregrinar. E eu gosto imenso destas imagens, a multidão caótica, a caravana solidária e o santo peregrino. Para mim, a missão começa por acolher toda a gente. Também me custa, porque tenho de sair da minha zona de conforto e deixar-me incomodar. Mas ao fazê-lo, tenho sido muitas vezes maravilhosamente surpreendida pela beleza que se esconde em cada pessoa. Nasceram amizades inesperadas. Hoje fala-se muito de diálogo e ainda bem. A Igreja tem insistido numa missão feita de escuta, partilha e testemunho, mais do que de discursos ou imposições. Mas há algo que não podemos esquecer. O diálogo não pode existir sem verdade. Sem isso, tudo se torna vago, relativo e a fé
perde todo o seu sentido. Claro que falar de verdade nos dias de hoje não é fácil. Vivemos numa sociedade onde tudo é discutível, onde cada um tem a sua verdade. E é precisamente por isso que o cristianismo causa tanta estranheza, porque acredita que a verdade existe e tem um nome que é Jesus Cristo. O Papa Bento XVI falava muito disto. Ele dizia que o grande problema do nosso tempo é o relativismo. Essa ideia de que nada é certo, de que não há bem nem mal absolutos. Quando perdemos o sentido da verdade, acabamos por perder também o sentido da justiça, da dignidade e até da própria vida. Num discurso lindíssimo que fez em Mariazell, na Áustria, ele explicou que a verdade para os cristãos não é uma ideia nem uma regra, mas uma pessoa. É Jesus. E é Ele quem faz a ponte entre nós e Deus. Quando o Papa dizia isto, não era para desprezar outras religiões, nem para afirmar-se com arrogância. Era para lembrar que se conhecemos Jesus e fomos tocados por Ele, isso não nos torna melhores. Torna-nos responsáveis por partilhar esse dom com amor. Ele também dizia que compreendia o medo que muita gente tem. O medo de que acreditar numa verdade leve à intolerância. E é a verdade. A história está cheia de erros feitos em nome da fé. Mas o Papa dizia, quando esse medo nos assalta, é a altura de olharmos para Jesus. E ele dava duas imagens muito fortes de Cristo. O menino, nos braços de Maria, e o crucificado. Dois extremos, a fragilidade e o sofrimento. E é aí que a verdade se revela, não pela força, mas pelo amor. A verdade não se impõe, não se grita, manifesta-se na ternura, na humildade e no dom de si. A verdade não é nossa, não é algo que possamos produzir. Tal como o amor, é um presente que recebemos e que só faz sentido se for partilhado. Por isso o cristão não ensina a verdade, testemunha. Bento XVI dizia que o perigo é transformarmos o cristianismo numa moral, num conjunto de regras e deveres. Porque o bem não nasce da vontade humana, nasce do encontro com a verdade que vem até nós, com o próprio Cristo. É Ele que nos transforma por dentro e nos convida a viver no amor. A fé, portanto, é um encontro, um diálogo entre Deus e o ser humano. E é Ele que vem ao nosso encontro, que nos toma pela mão, e é nesse contacto que nasce a amizade e o amor. Quando nos deixamos tocar por Jesus, tornamos reflexo do seu amor. E é isso que leva os outros a encontrá-lo também. E a verdade, quando é vivida assim, gera alegria. Não uma alegria de vitória ou superioridade, mas uma alegria humilde, grata, porque é um dom, não um mérito. A fé não nos torna donos da verdade, torna-nos servidores da verdade. O Papa João Paulo II também dizia que a missão nunca tira a liberdade de ninguém. A Igreja propõe, não impõe. Fala com respeito, escuta e para diante da consciência de cada pessoa, porque é aí que Deus fala. No fundo, anunciar a verdade é servir o amor. E sempre que servimos os outros com generosidade, também estamos a servir a verdade que vem de Cristo, aquela que se revela no amor, na escuta e no dom da vida. Às vezes penso que encontrar o caminho da verdade é um pouco como aprender a ser amigo. O filósofo Platão já dizia isto há muitos séculos, que a verdade cresce ao mesmo tempo que cresce a amizade. Ele acreditava que o conhecimento não se conquista sozinho, mas se descobre em relação com os outros. É no diálogo, na convivência, nas conversas simples e sinceras que de repente, como uma faísca, a luz da verdade se acende dentro de nós. E é bonito ver como isto liga tão bem com aquilo que o Papa Bento XVI dizia, que a verdade é um acontecimento de amor. Deus, que é a verdade, não vem com força nem com poder. Vem com a fraqueza do seu amor. Coloca-se nas nossas mãos
e pede o nosso amor. E isto muda tudo, porque nos lembra que a verdade não é uma coisa que se impõe, mas um dom que se recebe e que se partilha. Nós não somos donos da verdade. Ela não nos pertence. É Deus quem nos revela pelo seu Espírito, quando vivemos no amor e na humildade. E é isso que transforma também a forma como entendemos a missão. Sócrates, um outro filósofo, usava uma imagem curiosa. E ele dizia que o papel do sábio era como o de uma parteira, ajudar o outro a dar à luz a verdade que já traz dentro de si. E acho que isto é uma imagem perfeita para o que deve ser a missão cristã. Ajudar o outro a descobrir o que Deus já semeou no seu coração. Ser missionário não é convencer ninguém, nem empurrar ideias. É caminhar ao lado, com respeito e com paciência, como um amigo. É dar espaço ao Espírito Santo, que é quem realmente faz nascer a fé. Como Jesus disse, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Por isso, no diálogo com os outros, o mais importante é a nossa atitude. O missionário deve partilhar com alegria o que recebeu, mas ao mesmo tempo escutar o que o outro tem para dar, o que o move, o que o faz sofrer, o que o faz acreditar. E só assim há um verdadeiro encontro. Isto não tem nada a ver com arrogância, com superioridade, nem com aquilo que eu é que sei. A verdade só pode ser partilhada com humildade. Como dizia São Paulo, não façam nada por vaidade, considerem os outros superiores a vós mesmos. É essa humildade que abre o caminho para o conhecimento verdadeiro. Afinal, Jesus, que é a própria verdade, não se revelou no poder, mas na humildade. Nasceu pobre, viveu entre os simples e morreu na cruz. A verdade revelou-se descendo, entregando-se. É aí que aprendemos o que significa a missão. Não dominar, mas servir e amar. Até as verdades mais básicas da fé, aquelas que aprendemos no catecismo, só fazem sentido quando são vividas como experiências de amor. Se forem ditas sem vida, sem ternura, podem afastar em vez de aproximar. A pregação tem de ser transparente à vida de quem fala. O testemunho é aquilo que dá força às palavras. No fundo, é simples. Um cristão que não ama não pode dar verdadeiro testemunho de Cristo. Mas quando servimos com alegria, a verdade manifesta-se sozinha, sem precisar de ser empurrada. É no amor que se conhece Deus, é no serviço que a verdade se revela e é na humildade que ela ganha espaço para brilhar. Quando aprendemos isto, a caminhar juntos, com respeito e amizade, a verdade deixa de ser uma teoria, torna-se uma experiência viva e de forma quase natural. Acende-se em nós e nos outros como uma pequena luz de esperança. Ouvir-vos falar fez-me pensar muito. Às vezes, parece que falar de fé e missão é coisa de adultos, cheia de palavras bonitas, citações e histórias profundas. Mas, no fundo, o que percebo é que tudo se resume a uma coisa bem simples: amar e estar perto. A minha mãe, a Marta, fala de construir pontes. E eu acho que isso é mesmo o que falta no mundo de hoje. Toda a gente tem a opinião, mas poucos têm paciência para escutar. E o meu pai lembra que o Espírito está a agir em toda a parte, até nas pessoas que achamos longe de Deus. Isso dá-me esperança. Faz-me sentir que cada encontro pode ser sagrado, mesmo os mais normais. A Becas fala em acolher, em abrir portas. E eu penso logo na escola, nos colegas novos, nos refugiados, nas pessoas que só precisam que alguém lhes sorria para se sentirem em casa. A verdade é que todos temos sede de amor, mesmo que o disfarcemos. E quando falam da verdade, percebo que ela não é uma regra, é uma relação. É Jesus que se faz pequeno, que escuta,
que ama primeiro. Acho que é isso que quero viver, uma fé com rosto humano, que não grita, mas que abraça. Respeito por cada pessoa. Deus já tem uma história com cada ser humano. Todos, sem exceção, somos amados por Deus e chamados a uma relação eterna com Ele. Assim, cada pessoa está diante de mim com uma dignidade extraordinária. O meu olhar de amor dirige-se a ela em cada encontro. Podemos, acima de tudo, alegrar-nos por cada pessoa e aceitar com gratidão cada encontro como um dom. Um encontro sem preconceitos. O meu interlocutor é sempre, para mim, um mistério. Só Deus o conhece. Não tenho o direito de julgar. A opinião do outro deve ser preservada, não condenada. Procuro ver o que há de belo no coração do meu próximo. Eu próprio sou uma pessoa pobre, mas encontrei um tesouro que quero partilhar. Não sou melhor do que o meu vizinho. Também eu estou a caminho e sou abençoado por este encontro. Criar confiança mútua. Respeito o meu interlocutor mais do que a mim próprio. Não olho de cima para baixo, mas de baixo para cima. Aproximo-me com a atitude de um servo. Tomo antecipadamente a decisão de confiar no outro, da minha parte, e de presumir que ele trará o melhor de si. Um verdadeiro interesse significa também aprender a valorizar as preferências e os talentos do outro, partilhar as suas necessidades e as suas alegrias. A resistência ou agressividade do outro podem ser compreendidas como uma procura sincera de um possível apelo a uma resposta mais concreta. Partilha de experiências em vez de ensino. O diálogo vive, antes de mais, da escuta. Se tiver o teu ouvido, já encontrarei a minha palavra, dizia Karl Kraus. Temos 2 ouvidos e uma boca. Posso ouvir o dobro do que falo. E o diálogo vive da partilha. A verdade cresce melhor no ambiente de amizade. Aprender a descobrir o melhor no outro e ao mesmo tempo dar o melhor de nós próprios sem nos impormos. Assim pode nascer um verdadeiro diálogo, no qual posso testemunhar a fé que me preenche. A força da mensagem que transmito age por si mesma. Não preciso de a defender de forma frenética, mas devo testemunhá-la com coragem. Confiar o Evangelho ao outro. Toda a pessoa tem o direito de conhecer o Evangelho. Confio esta mensagem a cada ser humano. Se percebo uma abertura de espírito no meu interlocutor, posso mostrar a força e a beleza do Evangelho. Conto, de forma simples e concreta, aquilo que me enche pessoalmente. Dar e receber hospitalidade. Quando as pessoas se sentem tocadas por estes encontros, convidamos-las também a partilhar a nossa vida, a participar na nossa comunidade. É através da oração por aqueles que encontramos que o nosso coração continua habitado por eles. Estamos prontos para receber aquilo que Deus nos quer dar através deles. Também nos permitimos ser convidados e tornarmos-nos hóspedes quando os outros partilham connosco a sua vida.